Quinzenalmente recebemos o Fundo Brasil de Direitos Humanos, aqui sempre com pautas importantíssimas para o debate público. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto Infovírus, que é um levantamento que vem sendo desenvolvido desde abril de 2020 por pesquisadores de diferentes grupos para levar a debate público justamente os impactos da Covid-19 no cárcere. Pois é, esse projeto também produziu a exposição virtual Covid ao Quadrado, a pandemia nas prisões, que é uma espécie de memorial ali que reúne essa realidade da crise sanitária por trás dos muros e das grades das prisões brasileiras. Então tem vídeos, tem depoimentos, cartas, é bem interessante. Daqui a pouco eu trago os endereços, inclusive, para vocês acessarem. E esse projeto recebeu o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Na página multimídia, há dados, documentos, relatos, como eu disse, cartas que testemunham esse impacto da doença nos presídios brasileiros. Para conversar sobre esse projeto, a gente recebe o Felipe Freitas, que é um dos coordenadores do projeto Infovírus, e também o Pedro Lagata, que é assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Felipe e Pedro, um prazer receber vocês dois por aqui. Quero já começar questionando o Felipe sobre as motivações, né, que levaram a esse projeto e que levaram, inclusive, à criação de um memorial, né? O memorial é super emotivo, essa parte das cartas, principalmente, é muito bacana, né, com trechos, com os familiares falando sobre essa vivência de presidiários com a Covid ali dentro do cárcere. Então, assim, o que motivou o projeto? Da onde vocês partiram? Conta pra gente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer ao convite, em meu próprio nome, em nome de toda a nossa equipe de pesquisa do projeto Infovírus. É uma alegria muito grande poder falar dessa experiência, que é uma experiência, evidentemente, de muita dor, de muito sofrimento, mas que estamos tentando, pela palavra, pelo compromisso, pelo trabalho de reflexão e de luta, dar um novo sentido, né, a essa experiência tão difícil e tão traumática. Bem, o projeto Infovírus, ele é uma iniciativa, eu diria que muito voluntária, de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes lugares do país, que no começo da pandemia identificaram que era preciso, era necessário que se produzisse uma memória coletiva, um registro do que estava acontecendo, porque as informações oficiais disponíveis, elas eram assustadoras, elas eram muito preocupantes, mas elas eram muito dispersas. E o governo federal, ao invés de ser um elemento que uniformizava as informações, prestava o serviço de confundir a opinião pública. Então, nós reunimos, nós todos que somos professores e professoras de universidades públicas e privadas, reunimos-nos com os nossos colegas, com os nossos orientandos, para voluntariamente a gente começar a fazer um serviço um pouco como fact-checking, um pouco como atualização, um serviço de agência de notícias para a gente fazer checagem das informações oficiais pelas redes sociais. A gente fez isso durante quase um ano, com várias pessoas que voluntariamente postavam nas redes sociais do Infovírus todos os dias notícias corrigindo a má informação prestada pelo governo federal, né? E essa experiência, depois de um ano de trabalho, a gente identificou que havia muita coisa que a gente precisava sistematizar. E essa sistematização a gente fez através desse memorial. E aí já com o apoio do Fundo Brasil, que é uma iniciativa que tenta reunir as coisas que já haviam sido publicadas, vídeos, textos, mas também produzir essa memória, esse registro afetivo do trauma, né? Não é possível viver uma experiência traumática como essa na privação de liberdade, não produzir uma memória coletiva. Então, um pouco isso que a gente tentou fazer, reunir registros que pudessem dar a dimensão da gravidade do que estava acontecendo e da crueldade das declarações e das posturas oficiais sobre o assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa realidade de fato, porque a gente acompanhava agora um pouquinho do projeto, né, do site ali, e a gente via até a imagem de Sérgio Moro, que era ministro da Justiça na época, né, foi questionado sobre como a pandemia seria encarada ali no cárcere, de fato,
e ele era sempre muito vago, né? Não havia um plano específico para cuidar de presidiários em relação à Covid e à pandemia. Eu lembro que teve uma notícia absurda nesse meio tempo, que foi aquela de isolar presidiários em containers, né? Que isso acabou não rolando. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa realidade que está retratada no projeto e no site. Bem, a postura do governo federal, ela, num primeiro momento, ela foi apenas de orientar a suspensão das visitas e nada mais do que isso. E claro que a gente entende que era preciso, sim, ter uma limitação das visitas, mas, ao mesmo tempo, a visita na unidade prisional, ela não cumpre só o papel de lá, o que já é muito importante, mas além de ser o amparo psicológico, de ser o exercício de um direito, que é o direito de visita, as visitas elas cumprem um papel de complementar aquilo que o Estado não faz, né? Talvez as pessoas que nunca tenham ido na unidade prisional não sabem, mas as prisões do Brasil só funcionam porque os familiares todas as semanas levam absorvente, escova de dente, comida, remédios, lençóis, ou seja, a presença dos familiares nas unidades prisionais ela é fundamental para que aquelas pessoas não morram. Então, a suspensão das visitas, sem a criação de alternativas de caráter psicológico, assim, de apoio psicológico para quem viveu o isolamento, e sem medidas de subsídios materiais para a vida daquelas pessoas, em si já geraria um caos. Só que o governo federal fez mais do que isso, né? Então, o ministro Sérgio Moro passou meses dizendo em todos os lugares o seguinte, que não havia crise, que estava tudo sob controle e que era possível que dentro das unidades prisionais houvesse menos casos proporcionalmente de contaminações do que fora das unidades. E isso teve um papel muito danoso, porque isso atrasou a adoção das medidas efetivas que deveriam ser adotadas. E quais são essas medidas? As medidas a serem adotadas dentro das unidades era soltar as pessoas que pudessem ser soltas, tantas quantas pudessem ser soltas. Essa era a única medida efetiva para se enfrentar o problema. E o Ministério da Justiça retardou ao máximo e limitou ao máximo essas iniciativas. Elas só passaram a ser adotadas de maneira mais consistente quando o Conselho Nacional de Justiça, numa recomendação e com a sua atuação de fiscalização, passou a orientar mais fortemente os juízes e juízas para que pudessem fazer reavaliação dos presos provisórios, mesmo contando com a forte oposição do ministro da Justiça, que assumiu um embate público com o Conselho Nacional, desaconselhando decisões que pudessem enfrentar o superencarceramento. Então, eu acho importante dizer claramente que o governo jogou, como em todos os outros campos de políticas públicas, também no contexto prisional, o governo jogou contra a prevenção, jogou contra o cuidado, jogou contra a preservação das vidas. E a gente, como pesquisadores e pesquisadoras, nós nos dedicamos a registrar essa história com aquilo que nos era dado naquele momento. E não nos era dado escrever um artigo científico, mas escrever artigo de jornal, tentar intervir na opinião pública, e a gente fez isso através das redes sociais, sem prejuízo de a gente também ter feito artigo acadêmico, e há vários que a gente produziu, mas fundamentalmente a gente passou a se dedicar ao debate público para denunciar essa realidade do nosso ponto de vista, porque obviamente isso já estava sendo feito o tempo inteiro pelos familiares e pelos movimentos sociais, que são, ao fim e ao cabo, os principais e os grandes protagonistas, as grandes protagonistas dessa história, porque nós estamos falando de um grupo formado por mulheres negras, sobretudo, que cumprem um papel fundamental. E a gente tenta também, de algum modo, no nosso trabalho do Infovírus e no Memorial, recompor, no sentido de contar um pouco essa história que está sendo vivida por essas mulheres na luta pelos seus companheiros, seus filhos e filhas, seus irmãos e irmãs. Então, acho que foi esse um pouco o exercício que a gente fez. Foi um período muito cruel, de fato. Eu lembro que todas essas informações que você traz, o parecer ali do Conselho Nacional de Justiça, a gente chegou a discutir aqui. O Pedro fez parte de algumas dessas discussões, porque o Fundo Brasil sempre pautou esse assunto aqui com a gente, e foi um período muito cruel para essa população que é vulnerável, né? O memorial, pessoal, traz inclusive esses trechos das cartas que eu comentei, esses depoimentos, e os
presos, eles relatam a agonia, o desespero, né, de ver ali companheiros contaminados, não poder ter acesso à enfermaria, dizendo que a enfermaria, relatando para os parentes que as enfermarias estavam lotadas, não dava para atender todo mundo. Então, deve ter sido muito desesperador para esses presidiários e, claro, para os familiares aqui fora que recebiam esse tipo de depoimento sem poder visitar, como o Felipe fez questão de lembrar. Felipe, só para finalizar, eu queria, antes de passar para o Pedro, eu queria que você comentasse qual é o futuro agora do projeto, porque, de fato, a pandemia está mais amena, né? Ela está um pouco mais controlada, não acabou de fato. Mas qual é o futuro do projeto? O que vocês têm em mente enquanto pesquisadores a partir de agora? Bem, nós lançamos o memorial, né, que é esse material que está disponível, que vocês estão vendo aí na TV, os espaços do nosso memorial, ele vai ficar disponível. A gente vai seguir alimentando esse memorial com novas contribuições que eventualmente cheguem através de quem queira contribuir, contar sua história, fazer seu relato. Então, lá no site vocês vão encontrar um espaço onde é possível que quem queira possa relatar sua experiência de contato com alguém privado de liberdade nesse período, aos movimentos que queiram relatar sua experiência de luta. Então, o memorial ele é um memorial que segue aberto para novas contribuições. Essa é uma primeira coisa. A gente também tem uma pesquisa que está em fase de conclusão, também com o apoio do Fundo Brasil, no âmbito desse mesmo projeto, sobre presos provisórios e sobre o impacto. Um pouco a gente quer contar sobre como essas pessoas, muitas delas, elas foram mortas pelo Estado. Elas não foram mortas pelo vírus, elas foram mortas pelo Estado, porque essas pessoas elas deveriam ter sido soltas antes, porque essas pessoas deveriam ter tido acesso a um atendimento médico antes, porque essas pessoas deveriam ter sido liberadas com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então a gente quer um pouco contar essa história em pesquisa acadêmica que nós estamos fazendo a partir dos autos processuais. Então, nas próximas semanas, esse relatório vai aparecer também no memorial e nós vamos divulgar nas nossas redes a divulgação, né, a publicação desse relatório de pesquisa. E, além disso, nós também estamos fazendo uma série de reuniões com familiares, organizações de familiares de pessoas privadas de liberdade, para registrar um pouco também, a partir da perspectiva dessas pessoas e dessas organizações, os grandes desafios em termos de políticas públicas para as pessoas que estão em prisão provisória, para enfrentar o problema das prisões provisórias, do excesso de prisões provisórias no Brasil e dos seus impactos na pandemia. O produto do relato, do registro desses encontros também vai ficar disponível como relatório em alguns vídeos no memorial. Então, esses são os próximos produtos que nós vamos apresentar, e eu acho que todas e todos nós, cada um na sua especialidade de pesquisa, todos que nós estamos envolvidos no projeto, temos um sinal ou uma agenda nova de investigação, que é a seguinte: a de que essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo, que nós vivemos, nós seguimos vivendo, ela precisa ser um alerta definitivo para o país sobre o sistema de saúde pública. Não é possível que nós permitamos que um sistema de saúde pública bastante consistente, uma referência no mundo como é o Sistema Único de Saúde brasileiro, seja sucateado com medidas tão absurdas quanto as que a gente tem tido nos últimos anos por parte dos governos. E eu digo em relação ao SUS, porque no âmbito do Sistema Único de Saúde, uma das dimensões dele, uma das políticas que o SUS deveria executar é a política nacional que diz respeito à saúde nas prisões. É uma dimensão muito importante, é um documento muito bem elaborado por especialistas, que aponta um pouco como a própria condição de privação de liberdade, mesmo que nas condições mais adequadas possíveis, ela em si já gera um risco de agravos à saúde. Nas condições absolutamente adversas que se vive no Brasil, com superlotação, com um quadro quase endêmico de doenças doenças que já foram erradicadas fora das prisões, nas prisões elas permanecem com um caráter epidêmico,
que nos preocupa a todos. Então, acho que a pandemia precisa, assim, o pós-pandemia precisa lançar o nosso olhar para o tema da saúde nas prisões. Isso é um tema muito importante. Essas pessoas estão morrendo. Existem pessoas morrendo nas prisões sob custódia de Estado por doenças preveníveis e evitáveis, doenças que já não existem mais fora das prisões e que persistem nas prisões por conta de total negligência estatal. Então, eu acho que essa é uma agenda importante no processo de reconstrução e um alerta importante. Né? Nós precisamos reestruturar o Programa Nacional de Imunização. Nós precisamos ter mais atenção para a imunização no sistema prisional. Nós precisamos ter um programa de atenção básica. Nós precisamos entender que a atenção básica precisa chegar nas unidades prisionais. Ou seja, acho que esse é a grande mensagem, o grande desafio de investigação que está colocado para nós, além da nossa agenda como pesquisadores do sistema de justiça criminal sobre prisões provisórias e sobre o tema que nos colocou nessa agenda. Eu acho importantíssimo esse alerta que você traz para cá, inclusive porque esse tipo de política pública tem que ser discutida num momento como esse, inclusive de eleições que a gente está passando, né? Porque é isso, a gente tem oportunidades de aprofundar a discussão sobre o que a gente quer em relação a sistema carcerário e a justiça criminal nesse momento, e está aí o caminho que o Felipe coloca. Pedro, quero te ouvir também em relação à atuação do Fundo Brasil. Eu sei que o Fundo Brasil tem essa linha de trabalho que é específica, que é voltada para a justiça criminal, e eu queria saber como um projeto como esse, do Infovírus, agora que o Felipe traz para a gente, contribui para esse combate ao encarceramento em massa aqui no Brasil. Conta para a gente, seja bem-vindo. Oi, Thalita. Oi, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer voltar para o espaço. É difícil falar depois do Felipe, né? Esse tipo de trabalho é absolutamente essencial. Acho que a pandemia marcou e afetou todos os campos da vida social. E o que aconteceu dentro das prisões, né, acho que o mercado, a cultura, a educação, todos tiveram suas dinâmicas profundamente alteradas. E acho que o Felipe traz com de forma muito explícita a forma como o sistema prisional, justiça criminal sobretudo, se negou a mudar as suas próprias dinâmicas, continuou só valorizando a punição e a manutenção das pessoas presas, em detrimento de tudo que estava acontecendo no mundo, né, com as pessoas sob risco de vida, de fato, nos momentos mais graves da pandemia. Acho que esse sentimento foi compartilhado por toda a população brasileira, né? Nós podemos morrer a qualquer momento, a gente não sabe que vírus é esse. E, de certa forma, o que se reforçou nesse processo é essa lógica absolutamente autoritária do sistema de justiça criminal, das prisões, de que só a vingança, né, sobre aqueles presos é o que interessa. Então, Felipe disse bem, você disse bem, tiveram várias iniciativas e várias medidas que previam, que poderiam lidar de uma maneira um pouco melhor. Entre elas, e a principal, era de fato soltar pessoas, grande parte dela sequer julgada pelos seus próprios crimes, né, os presos provisórios, submetidos a condições atrozes, né, e de fato com muito risco. Então, acho que escancarar isso e ajudar a comunicar isso para um grupo mais amplo da população brasileira é um grande efeito. E esse tipo de iniciativa memorialística é absolutamente fundamental para a gente lidar com os danos e violações causadas, para poder pensar na superação delas no futuro, né? Quando o Felipe fala de trauma, a gente aprendeu muito com as lutas contra o autoritarismo na ditadura, que com trauma você não esquece, né? Trauma você precisa lidar muito com eles, senão eles estão fadados a se reproduzir. Então a gente precisa, sim, desse tipo de memorial que tem sido feito, né, pelo Infovírus, mas que tem sido feito em longo prazo pelos familiares, pelas pessoas que visitam e monitoram prisão, por essa tentativa de abrir um pouco mais as prisões, para que, quem sabe, a gente consiga um dia superar essa condição essa condição perversa e atroz às quais os presos brasileiros são submetidos. Então, esse tipo de iniciativa, na perspectiva do fundo e do que o fundo tem tentado alcançar com o seu programa, que é fortalecer um movimento antiprisional amplo, diverso, nacional, que consiga coletivamente fazer frente a essa máquina de reprodução de desigualdades e privilégios que é o sistema de justiça criminal brasileiro, sobretudo essa máquina de reprodução de privilégios relacionados à cor, relacionados à classe social, né, que só é possível ser tão atroz por conta das pessoas às quais esse sistema seleciona, né, pessoas pretas, pessoas das classes mais empobrecidas, pessoas que moram nas periferias dos centros urbanos. Então, de certa forma, o fortalecimento desse movimento
ou melhor, esse movimento pode se beneficiar muito desse tipo de iniciativa que traz para dentro da ideia de luta contra o encarceramento em massa, a necessidade de memória, verdade e reparação futura, né? Acho que essa é uma discussão muito mais ampla, mas é uma iniciativa para o Fundo Brasil completamente central e necessária. Pedro, outros projetos, outras pessoas que trabalham nessa mesma linha do projeto antivírus, do que o Felipe descreve para a gente, como elas podem obter algum tipo de apoio do Fundo Brasil? Conta para a gente. O Fundo Brasil é uma fundação cuja missão é fortalecer as lutas em defesa dos direitos humanos a partir da mobilização de recursos. Inclusive, né, a gente tem estratégias de captação de recursos diversas. Quem se interessar pode entrar no site do fundo, tem formas de se envolver, inclusive de várias maneiras, doando dinheiro, entre outras, e também é possível doar direto para organizações como Infovírus, como todas as organizações do campo. Convido as pessoas interessadas a darem uma olhada nisso, mas o fundo capta recursos e tenta disponibilizá-los sistematicamente para os campos, né? No caso de justiça criminal, ou vários outros programas que a gente tem aqui relacionados a vários outros campos dos direitos humanos, a gente costuma lançar editais com frequência, editais abertos, a participação inclusive de atores e atrizes no campo que estão surgindo agora. Enfim, a tentativa desses editais é de fato distribuir melhor possível os recursos. Esses editais são super divulgados nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Quem estiver trabalhando nesse campo e estiver interessado, basta acompanhar a gente, que vai ficar sabendo dessas iniciativas. Elas acontecem com uma certa periodicidade, não é uma periodicidade definida, senão eu colocava aqui, mas certamente muito em breve a gente vai ter um outro edital relacionado à prisão provisória, combate à tortura, que é uma parte da nossa conversa aqui. Então a gente convida todo mundo a nos seguir nas redes sociais e ficar de olho nas nossas páginas, ficar de olho na plataforma Brasil de Direitos, ficar de olho nas nossas campanhas de captação de recursos, que por aí vocês saberão quando tem novas oportunidades abertas. O site está aparecendo aqui, fundobrasil.org.br, tá bom, pessoal? O QR Code também para vocês acessarem, inclusive se quiserem doar para o Fundo Brasil, para que o Fundo Brasil possa fazer os editais e auxiliar esses projetos e os programas, né, e as pessoas, as iniciativas que auxilia. Então tá tudo aqui para vocês. Deixa eu trazer também os sites do projeto Infovírus. Olha, o projeto está no covidnasprisões.com/infovírus, covidnasprisões.com/infovírus. Esse é o site do projeto Infovírus, tá bom, pessoal? E o memorial tá no memorialcovidprisões.ufsc.br. E você também pode acessar, então. O memorial tem esse papel importante de sensibilizar, porque os depoimentos são muito interessantes e é bem bacana acompanhar tudo isso. Agradeço muito, Felipe e Pedro, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui, e foi uma honra, porque a fala de vocês é importantíssima e é muito bacana poder ter a oportunidade de ouvi-los aqui, viu? Muito obrigada pelas participações e até uma próxima. A gente agradece, a honra toda do Fundo Brasil. Obrigado, Thales, obrigado, Felipe. Obrigado demais, uma honra estar aqui com vocês, e só dizer que esse projeto, no caso do nosso site, está junto com o projeto Covid nas Prisões, é o mesmo site, que é um projeto ainda mais amplo também, que conta com o apoio do Fundo Brasil, liderado pelo ISER, que é uma organização do Rio de Janeiro, que discute, além dos temas de religião, os temas de justiça criminal. Grande abraço. Dá para fuçar bastante ali nos sites, viu, pessoal? Beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Felipe, Pedro.